Nós não somos melhores do que ninguém. Os enganadores têm enganado é nós mesmos. Que às vezes confiamos na palavra que ele está falando e ele está usando de engano sem o conceito bíblico da palavra de Deus. Então, não pense que se converter é um ritual. Não é uma adesão religiosa. Porque tem gente, não, agora eu sou da igreja, irmão. Eu já me converti. Aí a vida dele lá fora, a vida dele na sociedade, a vida dele na comunidade, diz que ele está mais para demônio do que para crente, né? Alguém diz assim, fulano, isso na vida é o Satanás, e ele não se converteu não, irmão, crente daquele jeito o inferno está cheio. É preciso pertencer a uma igreja? Queridos, não é fazer parte de uma religião que faz a pessoa se converter. Não é porque ele agora eu não adoro mais os ídolos de maneira alguma, agora eu me converti. Não é deixar de adorar ídolo que se converte. Quando você se converte, irmão, quando o seu coração é transformado, você não precisa de regras para você cumprir. Você faz por obediência à santa palavra de Deus. Então se converter não é aderir a uma religião. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja fulana de tal, eu sou da igreja beltrana, eu sou disso, eu sou não. Igreja, tem muita gente com a Bíblia na mão, tem muita gente frequentando igreja que nunca se converteram, que nunca deram lugar ao Espírito Santo, nunca deixaram Deus trabalhar na vida deles. Irmão, essas pessoas, elas vão ficar aqui no arrebatamento, elas vão ficar aqui, se morrerem sem Jesus, na condição que estão, ainda não serão salvas. Eu sempre digo que para aquele crente que não deixa o Espírito Santo trabalhar e que não quer se converter, ele tem que pedir todo dia para Deus que o arrebatamento venha e ele não morra. Porque pode ser que depois do arrebatamento ele se converta. E se morrer, já se lascou de Deus. Não tem mais como ir. Morreu. Pois dali o caldeirão do capirote. Porque não tem mais para onde se resgatar. E se o arrebatamento acontecer, e ele viu que os crentes subiram, que as maioria dos crentes foram embora, e ele ficou porque não é convertido, aí ele se converte. Aí você vai ver crente convertido da noite para o dia, uma multidão convertida, e ainda terá uma segunda chance de serem salvos no final da grande tribulação. Mas se ele morresse nessa situação, achando que porque ele pertence a uma religião, ele é convertido, ele pode se perder para sempre. Ele pode nunca mais ver a luz, porque caiu numa treva de engano e morreu nas trevas. Então, converter-se não é aderir a uma religião. E pastor, e o que é se converter? Como é que eu sei se eu sou convertido? Primeiro, querido, que converter-se é mudança de vida. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram-se, eis que tudo se fez novo. É mudança de vida. Estar em Cristo é ter uma nova vida, é estar em uma nova vida, é deixar para trás as coisas velhas, as coisas que lhe atrapalhavam, que lhe impediam, que lhe acompanharam. Tem gente que não quer mudar. Por mais que a palavra é pregada, por mais que é ensinada, ele não quer mudar. Eu nasci assim e vou morrer assim, e o capeta vai receber assim. Porque se nem Jesus consegue te mudar, se o Evangelho não consegue te mudar, se o Evangelho não consegue fazer você nascer de novo, se prepare para ver o chifrudo, porque só vai sobrar para ele. O Evangelho tem que mudar. A Bíblia Sagrada vai dizer: aquele que roubava, não roube mais, trabalhe para se manter. O mentiroso, para de mentir, né? O idólatra, para com essa idolatria. O feiticeiro, para com essa feitiçaria. O ladrão, para com esse roubo. O enganador, para com esse engano. Então, quando você se converte, você tem uma nova vida. Você tem uma nova vida. E essa nova vida em Cristo Jesus exige que você viva no padrão dela.
Onde é que essa nova vida, como é que ela é, pastor? A Bíblia diz que é em Cristo Jesus. Se é em Cristo Jesus, há um novo padrão. Então se converter, irmão, é mudança de vida. Mudança total. Pastor, mas isso tem doído na minha... Tem que doer mesmo. Tem que doer mesmo. Tem que doer na carne. Tem que doer dentro da gente. A gente tem que lutar contra nós mesmos, porque o nosso maior inimigo é a nossa carne. Aleluia! É a nossa carne. Quem é zangado mais do que um siri na lata tem que trabalhar essa zanga. Meu Deus, tudo enquanto eu quero levar para o pontapé no tapa na porra, eu tenho que trabalhar isso na minha vida. Eu vou trabalhar isso na minha vida, porque eu agora sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu vou lutar, irmão, é por isso que a Bíblia, o Espírito Santo, a gente vai notando quando o Espírito Santo está trabalhando em alguém. A pessoa entra aqui, às vezes é mulher ou é homem, seja lá quem for. O cara chega aqui todo esculhambado, falando em gíria, falando de todo jeito. Aí ele recebe a oração da fé, ele agrega-se à família de Deus, a gente tenta colocar ele no lugar certo, agrega-se à escola dominical, aos cultos de doutrina. A irmã vem, ela gostava de usar uma roupa apertadinha, coladinha, a roupa mais curta do que meio metro de pano para ela. Ela dizia que ainda ia comprar meio metro de pano para fazer uma saia, ainda dizia, não sei para que tanto pano com a saia, meio metro. Ela estava reclamando do pano que estava demais, mas agora Jesus trabalhou na vida dela. Ele veio para Jesus agora, e o Senhor vai agora mudando. Ele para de falar em gíria, ele começa a chamar o irmão agora de irmão, não por conta do conceito familiar da igreja. Ele vem se agregando, começa a falar de outras coisas. A irmã começa a buscar esforçar-se. Aí tem gente aí que tem um guarda-roupa cheio de roupa escandalosa, mas por conta da sua conversão, ele teve que mudar e comprou outras roupas para ir para a igreja e está melhorando cada dia. É assim que a gente vê alguém que tem uma vida transformada. Aí você chega lá, o caboclo está lá, de calção, de cueca na cabeça. Eu sou convertido. Como tu é convertido? Bagunça é essa? Tu anda de qualquer jeito na rua. Quando fala, ninguém identifica que tu é crente. Me diga uma coisa, como foi que a mulher identificou Pedro? Pela cara? Mas identificou Pedro como? Pelo que tu fala. Ela viu duas coisas em Pedro. Tu fala como ele, te veste como ele. Tem que identificar crente pelas vestes e pelo que ele fala. Esse negócio de crente é louco não, irmão. Louco é tão raro da jumenta de Balaão. Eu não sou louco. A paz do Senhor, meu irmão. Como é que você está? Tudo bem? Que Deus te abençoe. Crente cumprimenta com a paz do Senhor. Crente não diz, ei, como é que está? Não, crente é a paz do Senhor. É assim que crente se cumprimenta. Crente não tem gíria, não tem. Eu fico assim, odiado de alguns conceitos que têm sido trabalhados para desqualificar aquilo que nós somos como cristãos. E muitas das vezes trata-se disso, da maneira como nós nos vestimos, da maneira como nós falamos. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós andamos num padrão em que nós nos acostumamos como família de Deus. Nós não temos restrição aqui para muitas coisas, mas eu sempre digo, irmãos, olhem para a liderança, se espelhem na liderança. Como é que você vê seu pastor andando? Como é que você vê seu pastor aí na rua? Ele anda, você já me viu de calção na rua, irmão? Sem camisa? Já me encontraram aí, eu sem camisa, com o cabelo assim, igual o pica-pau. Todos me conhecem, sabem como eu ando. Então eu sou o padrão para os homens. Vocês já viram a pastora Ana andando com bermuda, com short? Então ela deve ser o padrão das mulheres, porque nós somos a liderança de vocês. Deve ser o padrão. A gente cobra aqui nos nossos pastores e eles têm andado na linha. E todos os obreiros têm que andar na linha. Nós não somos nós respeitamos, eu respeito toda a igreja. Respeito, porque eu tenho que respeitar.
Eu respeito, tem umas igrejas aí chamadas agora de igreja coach, sei lá como é que chama. Umas igrejas que elas têm trabalhado esse conceito do padrão masculino. Usar gravata já está se tornando obsoleto, é velho, é ultrapassado, usar paletó, isso, aquilo não, tem que andar que nem garotão, né? Todo light, todo social, calça normal, ninguém mais quer, não querem mais andar com um padrão que sempre identificou um bom obreiro, uma boa obreira identificada, mas aqui não. Aqui nós devemos andar no padrão da igreja que nós aprendemos. Eu respeito eles lá, mas tem que respeitar o nosso. Aqui, querido, gravata, é paletó. Tem paletó? Tem. Vista o seu paletó. Eu não tenho paletó, pastor. Para no brechó. Você não pode ir lá na companhia do shopping, lá do terno. Se não dá para gastar 500 lá na companhia do terno, não sob medida, gasta 20 lá no brechó, lá no São Cristóvão. Vai lá no brechó e me dê aí 4. E largue lá 80 e traga. E se vista. Mas nós temos um padrão. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos identificados pelo que vestimos e somos identificados pelo que falamos. Somos nova criatura em Cristo Jesus. E já que nós estamos falando, eu tenho uma camisa de marcamento, deixa eu ver se eu logo arriba aqui. Uma coisa aqui, nós temos diáconos, nós temos obreiros, diaconisas e missionários aqui. O culto começa às 7 horas. Eu estou aqui às 6h30. 15 para as 7 eu começo a orar. O obreiro tem que entender que não é porque começa às 7 horas que eu vou chegar às 7 horas, vou banhar às 7 horas. Eu tenho que estar lá mais cedo para me ajudar na oração, para me interceder, para me orar juntamente com o pastor. Tá? 7 horas chegou aqui 2 missionários. A irmã do missionário veio demais. Chegaram atrasados. Eu já estava cantando de tarde. E os outros que nem desceu, qual foi o hino que nós cantamos? Os obreiros? Qual foi o hino? Os missionários? Que foi cantado? Não sabe, porque quando dá 7 horas, deixa ele banhar. 7 horas ele banhar? Você tem que chegar cedo. Você tem que chegar aqui, ó. Esse lugar aqui, eles são praticamente ocupados pelos diáconos, obreiros que estão mais próximos. Obreiros. Mas culto oficial, culto de quarta-feira, cultos de domingo, cultos oficiais, principalmente o culto de quarta-feira, era para estar ocupado aqui. A única coisa que eu exijo é, se vem de camiseta, se vem com o pé no chinelo, se a mulher vem com a saia acima do joelho, não suba. Aqui é para quem usa a saia um pouco mais longa, porque a posição aqui dá direto nos olhos lá. O homem que sobe aqui, ó, camisa social, gravata, se não veio paletó, pelo menos social e gravata. Porque esse lugar, ele deve ser honrado pela honra que ele nos dá. Quem nos vê aqui em cima, vê o homem de Deus. Então nós temos que dar honra como homens de Deus. Amém, irmãos? Então aprendam isso. Na próxima vez, não vão entrar nenhum obreiro, nenhum diabo. Eu vou botar para cá. Estão chegando atrasar aqui. Então, a mudança na vida. Segundo, converter-se é mudança de hábitos. A senhora tem ainda desculpa do serviço, mas a devia vir direto. É mudança de hábitos se converter. Quais são os hábitos que você tinha no passado? Todos os seus maus hábitos têm que ser abandonados para ser colocado agora bons hábitos. Aleluia! Converter é ter mudança de hábito. Com quem você anda, com quem você está andando.
O que você falava e o que você está falando. Como você se vestia e como você está se vestindo. Como você tratava a sua vida e como você está tratando agora. É mudança de hábito se converter. Estar convertido é mudança de hábito. É mudança também de caráter. É mudança de caráter. A pessoa, quando está lá no mundo, ela vai... O caráter, querido, é algo que você vai construindo. E ele pode ser bom caráter, mesmo quando está lá no mundo, ou pode ser mau caráter. Vocês acham que só tem gente boa na igreja? É? Não, tem pessoas lá no mundo, um bom caráter, que trata os negócios certinho, que tem palavra, respeitador. Tem gente lá excelente, irmão. Tem gente lá que a gente diz assim, Jesus, essa pessoa não pode morrer e ir para o inferno. O Senhor tem que salvar ele de algum jeito, deu um jeito. Porque é muito boa. Mas tem gente da igreja que a gente diz, meu Deus do céu, se tu levar isso para o céu, vai ter que levar todo. Né? Tem gente que você diz, se tu levar, Jesus, esse daí avacaiou. Não tem mais ninguém, tu vai ter que ainda se arrepender do povo lá de Sodoma e Gomorra e vai ter que perdoar eles. Vai ter que escrever no inferno e dizer, venha, perdão, errei, estou aceitando toda a porcaria agora. Mau caráter. Converter é ter um caráter transformado. Ter mudança de vida. Tá, irmãos? Também converter-se é mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Converter-se, querido, é mudança de temperamento. Alguém que convertido, ele tem que ter o temperamento mudado. Ele tem que ter uma mudança de comportamento. Ele tem que mudar. Ele tem que mudar. Né? Quando você se converte, se você era câmera, não tem aquelas câmeras antigas, Tech Picture, 4 chip? Porque tem gente que é igual câmera de vigilância, tudo ele sabe da rua. Quando você se converte, você tem que parar com isso. Você é convertido agora, já creio, você já continua sendo uma câmera Tech Picture, 4 chip, gravando tudo que passa. Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança de caráter, mudança de comportamento e mudança de temperamento. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 16. Abra aí a Bíblia no livro de João, por favor. Capítulo de número 16. Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui com vocês o versículo de número 11. Eu vou ler no versículo 8. Tem que ser no versículo 8, né? Do versículo 8 a 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o que é que o Senhor está falando ao seu discípulo? Quando o Espírito Santo viesse, ele veio com um objetivo: converter o mundo. Converter o mundo de quê? Do pecado. Aí ele vai dizer, qual é o pecado, Senhor? Eles não creem em mim. O maior pecado do ser humano é não crer em Jesus. É não crer no Senhor. Infelizmente a gente fica lendo a Bíblia e a gente fica escolhendo o que a gente deve crer e o que a gente não vai crer. Não, eu creio nisso aqui na Bíblia, isso aqui não, isso aqui eu não vou crer não. Só creio nisso aqui, isso aqui eu também não vou crer não. Ora, não é Deus que está falando. O maior pecado é você não crer em Jesus e não deixar o Espírito Santo convertê-lo da sua incredulidade.
pecado. Então, quando você se converte, você tem que crer em Jesus. Você tem que acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus, Ele é o Salvador do mundo. Que Jesus perdoou os seus pecados. Que Jesus, Ele lhe salvou. Você tem que crer nisso. Você precisa crer nisso. E parem de pescar, porque tem gente pescador. Não é pescador de alma, eles são pescadores dos próprios pecados. Jesus já perdoou os pecados deles. A Bíblia diz que Jesus lançou os seus pecados no lago do esquecimento, no mar do esquecimento. E diz assim: e deles não tenho eu memória. Deus não lembra de nenhum. Aqui é lá tem um crente lá, botando um anzol lá, para pescar o pecado velho dele. Lembrando que ele pecou, que ele foi. Irmão, tem coisas que não servem. Eu me lembro de um irmão, eu trabalhei com ele, e ele era de uma igreja cristã. E um dia ele chegou animado para mim lá no trabalho. Ele disse: eu queria lhe convidar para você ir lá na nossa igreja hoje, porque lá vai ter um irmão que vai contar um testemunho muito forte. Testemunho muito forte. Aí eu me interessei, eu digo: rapaz, se der, a gente vai lá. Mas ele vai contar o quê? Porque quando vai contar um testemunho muito forte, ele tem um roteiro, né? Um cronograma. Não, é porque ele já foi homossexual e ele vai contar como era a vida dele de homossexual. Isso não dá certo. Se me perdoe, mas não vai dar para mim. Eu digo: irmão, imagine a mensagem, né? Ora, quem é que não sabe do que ele vai contar, irmão? Por amor de Deus. E você vai ouvir isso. Que edificação é que vai estar sendo? Não, que Jesus transforma uma coisa, que Jesus liberta outra coisa. Mas isso não edifica e nem transforma. Não tem como você sentar numa plenária para ouvir alguém dizer com quem ele ficou e como ele ficou, o que ele fez ou não fez na vida de pecado dele. Se Jesus, se o Espírito Santo convenceu ele que estava errado, agora ele é nova criatura, ele tem que contar a nova vida dele. O que é velho já passou, meu irmão. É por isso que Paulo vai dizer no texto de Filipenses capítulo 3, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu sigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Ora, irmão, tem gente que perde tempo. Irmão, a Bíblia tem muita coisa para você pregar. A Bíblia tem muita coisa para você pegar. A Bíblia começa falando da criação. A Bíblia começa dizendo que no princípio Deus fez os céus e a terra. E que Deus dividiu a parte seca da molhada. E que Deus fez o primeiro dia, manhã e tarde e à noite. Então, amanhã no primeiro dia, a Bíblia vai falar de Moisés. A Bíblia fala de Abraão. A Bíblia fala de Isaac. A Bíblia fala de Jacó. A Bíblia fala de 400 mulheres importantes que marcaram sua vida na Bíblia. A Bíblia fala de muitos homens. Daniel, o profeta Elias, Ezequiel, Isaías. E tem os evangelhos, a vida de Jesus, a vida de Zaqueu, a vida de Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, a mulher de Samaria. As curas de Jesus foram imensas. Jesus ressuscitou. O Apocalipse que você não entende, mas é uma coisa maravilhosa. Aí o cara vai falar da vida dele. Misericórdia. Vai ao culto, irmão. Ele vai contar o testemunho dele. Lá contar para a sua igreja. Você é um livro, quem quiser comprar isso, compra. Na igreja tem que se pregar a palavra. Na igreja tem que falar do Evangelho de Jesus, o Salvador, que transforma a vida. A pessoa entra na igreja toda esculhambada. Às vezes depressivo, problema no lar, problema com os filhos, problema com a família, problema com o esposo, com a esposa, problema de desemprego, falta isso, falta aquilo. Ele diz: meu Deus, onde eu vou me agarrar? Aí ele vem na igreja, aí chega aqui, o cara está contando a vida dele. Porque naquele tempo eu namorava com uma, namorava com outra, namorava com... A pessoa tem que ouvir é Jesus.
Ele tem que entender que Jesus é a solução para a vida dela, para a vida dele. É por isso que a Bíblia tem que ser ensinada. Doutrina tem que ser ensinada. Se converter, querida, é deixar o Espírito Santo nos convencer do nosso fracasso pecador. Todos nós somos pecados. Paulo vai dizer assim: eu não alcancei a perfeição, não sou perfeito, não estou lutando para chegar lá. Estou lutando. Então todos nós ainda vamos falhar muito. Todos nós vamos sair daqui e vamos ainda fracassar muitas vezes em palavras, em pensamentos, em atitudes. Mas nós temos que saber qual é a nossa condição. Nós estamos num processo de conversão. Nós estamos trabalhando na nossa vida para melhorar a cada dia, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 15.